Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre conflitos agrários no Maranhão 2010-2022. Aqui comigo é estudante do curso de Geografia da UFMA, bacharelado, a Márcia Renata, ela que integra essa pesquisa. Renata, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Começo te perguntando sobre o que motivou a desenvolver esses estudos, essas pesquisas, e o que definiu esse marco temporal. Esse estudo foi motivado, pelo convite do professor Ronaldo Sodré, do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Geografia. Lá em 2022, ele me convida para fazer parte de um PIBIC, e aí o tema seriam conflitos agrários, dada a questão agrária no estado do Maranhão. O Maranhão vem, eu diria que avançando em relação a conflitos, né? Nós vemos registrando números altos de conflitos, envolvendo comunidades, envolvendo empresas, e aí, mediante essa dinâmica que se desenvolve no estado, o professor desenvolve alguns projetos de pesquisa e ele me convida para fazer parte. Quais territórios e comunidades foram considerados nesse recorte que vocês fizeram e por que escolheram esse tempo, esse recorte temporal também, 2010, 2022? O nosso corte territorial foi todo o estado do Maranhão, né? E 2010 a 2022 foi escolhido por conta de vários eventos que ocorreram nesse período. Nós temos aí o primeiro governo Dilma, nós temos o Matopiba em 2015, depois da pandemia. Então, tiveram vários eventos ao longo desse corte temporal que influenciaram direta ou indiretamente esses conflitos no estado do Maranhão. Em relação quais os fatores que vocês conseguiram identificar ao longo desses estudos, ao longo dessas pesquisas, fatores que foram identificados como os que desencadeiam e levam a conflitos aqui no estado? No estado do Maranhão, principalmente a ausência de uma política agrária eficaz. O que seria essa política agrária eficaz? É regularização fundiária, dar posse, o título de terra para as comunidades, uma ação mais efetiva em relação a esses conflitos. Nós temos, esses conflitos levam a assassinatos que muitas das vezes não são resolvidos. Nos últimos 10 anos, só 5% dos assassinatos ocorridos no estado foram de fato solucionados. E esses assassinatos relacionados a conflitos agrários diretamente, né? Então, a regularização fundiária, a fiscalização, né? A posse, a entrega de posse de terras a essas comunidades. Você falou em regularização fundiária, como é que se dá esse processo, em especial aqui nas comunidades que vocês estudam? Em cada comunidade o processo dá de forma diferente. Em comunidades quilombolas, por exemplo, é necessário o reconhecimento dessa comunidade como quilombola, que se dá, né, pelo Instituto Palmares, e aí segue-se alguns processos que eles precisam ter para identificar, e aí a partir disso eles entram com o processo de regularização pelo INCRA. E aí, no Maranhão, especificamente, o ITERMA trabalha com essa regularização para territórios. Agora, Renata, em termos de pertinência, de importância dos estudos que vocês desenvolvem, onde é que ele encontra esse local de pertinência e de importância? Dado que o estado do Maranhão é um estado que vem cada vez mais registrando mais conflitos, né? Esse ano a CPT registrou o maior número de conflitos, o estado que registrou o maior número de conflitos, de acordo com a CPT, foi o Maranhão. É um estado que vem cada vez mais se inserindo nessa dinâmica, o capital, né, vem cada vez mais entrando no estado. Nós temos aí grandes empreendimentos na região leste, com as siderúrgicas, na região oeste, com as eucaliptas e a soja, no litoral, com os portos, e aí todos esses empreendimentos demandam território, e esses territórios muitas vezes já estão ocupados por comunidades, né? Então, toda vez que a especulação de instalação de um empreendimento já é uma tensão para as comunidades, especialmente quando são próximos a esse território, né? Porque muitas das vezes eles são expulsos, eles são retirados, são usadas milícias, são usadas formas, às vezes, até ilegais de tirar essas comunidades. E aí, diante desse todo esse cenário, nós vemos pouco a se falar sobre isso na mídia, né? Nós não vemos uma atenção tão grande dada a esse assunto, visto que o Maranhão tem se tornado o estado mais conflituoso do Brasil.
Você citou aqui a CPT, é importante dizer que é a Comissão Pastoral da Terra, que faz... desenvolve, né? Exatamente. A CPT é a Comissão Pastoral da Terra, que faz registros de conflitos de água por terra, agora agrotóxicos também, mineração, trabalho escravo. Eles fazem um amplo trabalho em todo o Brasil, eles fazem coletas de dados de conflitos, envolvendo esses eixos, né, que eu citei, e aí eles fazem isso durante um ano e no final do ano lançam o caderno de conflitos por terra. Muito bem, estamos recebendo no programa de hoje a estudante Márcia Renata. Ela é estudante do curso de Geografia da UFMA Bacharelado. Ela conversa com a gente sobre a pesquisa Conflitos Agrários no Maranhão 2010-2022, estudo financiado pela FAPEMA. Agora, em relação à questão do agronegócio e os conflitos agrários, como é que se dá essa relação? Todo empreendimento demanda um território, como eu falei anteriormente. Também demanda recursos, sejam eles por água ou por terra. Para a plantação de soja é necessário território, necessário irrigação. Quando esse território já está ocupado por comunidades, é necessário fazer uma retirada dessas comunidades. E as comunidades não querem sair, porque elas têm um vínculo ali, né, com aquela terra. Não é só mais um terreno, é um território onde a família, onde eles foram criados desde criança, onde os pais, os avós se criaram. Quando se chega ao empreendimento, se eles não têm a posse da terra e a regularização dessa terra, esse empreendimento pode conseguir isso de forma irregular, né? Seja por grilagem ou até mesmo junto à justiça, infelizmente. Então, se dá uma luta, eles não querem sair da terra, mas o empreendimento quer que eles saiam. Então, vai começar ali um embate. Nós temos registros de, muitas vezes, pistoleiros que chegam para ameaçar. Eles fazem ameaças verbais, ameaças físicas. Nós temos vários casos da FETAEMA, nos entregou um documento trazendo relatos de várias pessoas que estavam em conflito, e um deles foi de uma moça em Balsas. Os jagunços chegaram na casa dela, colocaram um balde na cabeça dela, atiraram, depois o marido chegou e aí ele teve que fugir, porque eles tentaram também contra a vida dele. Então, são diversas nuances que abarcam esses conflitos. Se o empreendimento chega no lugar onde aquela comunidade já vive, eles não vão querer sair. Então, o empreendimento vai usar de diversas ferramentas para tirar eles de lá, entendeu? E em termos de resultados da pesquisa, levando em conta aí a questão de políticas públicas, para combater essa violência, como é que seria? Nos termos de resultado, a gente percebeu que as políticas públicas do Estado ainda são muito ineficazes, porque ainda falta muita fiscalização. Em algumas comunidades, eles afirmam que as empresas chegam com documentos com aval do Estado. Em relação à ação judicial, muitas das vezes essas ações judiciais são contra as comunidades, não a favor delas. Nós precisamos de uma fiscalização mais eficaz, de políticas públicas mais eficazes e principalmente da regularização das terras, da entrega de posse para as comunidades. Conflitos Agrários no Maranhão, 2010-2022, pesquisa que tem o apoio de CNPq, mas também conta com o suporte da FAPEMA. Saber da importância dessas agências fomentadoras de pesquisa aqui para o Estado, em especial para o estudo desenvolvido por vocês. Toda pesquisa demanda recurso. A gente não pode ficar só no laboratório vendo as notícias. Muitas vezes demanda uma ida aos territórios. E isso demanda um recurso de deslocamento, de alimentação, de pesquisa, os computadores, os materiais que nós utilizamos. Então, todo esse recurso financeiro que vem da CNPq e da FAPEMA também nos ajuda muito na construção da nossa pesquisa. O que seria da nossa pesquisa sem o auxílio, sem o fomento? Como é que nós iríamos nos deslocar? Como é que nós iríamos registrar? Então, todo o apoio à pesquisa no país é necessário e é fundamental para o avanço da mesa, né, para o avanço desta. Nós queremos pesquisar mais, nós queremos descobrir mais, a gente precisa desses auxílios da FAPEMA, da CNPq, que nos auxiliam, que nos dão os recursos necessários para que nós possamos agir. É como se eles fossem aí o motor da engrenagem, de fato. Muito bem, recebemos no programa de hoje a estudante Márcia Renata. Ela é estudante do curso de Geografia da UFMA Bacharelado e desenvolve a pesquisa Conflitos Agrários no Maranhão 2010-2022. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada por me convidar também. Até o próximo programa.
Inovação, tecnologia, sustentabilidade. A ciência em debate pelo olhar de quem pesquisa e produz. Rádio Ciência Entrevista. Bate-papo semanal com quem movimenta a ciência no Maranhão. Às quintas e sextas, 9 da manhã, na Universidade FM. O programa Rádio Ciência Entrevista tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão.